Você, empresário, e se preocupa com a formação de preços de seu negócio, com o preço que você coloca nos seus produtos, no preço que você coloca nos seus serviços, você está preocupado com isso, se atenta com questões, com como os impostos impactam a formação de preços? Então, eu queria te contar uma coisa. Com a reforma tributária, tudo o que você conhece de formação de preço vai modificar. Eu sou Lênio Menezes, sou contador e sou sócio da Almeida Oliveira Contabilidade. Durante anos, as pessoas se questionaram se a reforma tributária iria sair. Mas eu vou te dizer, a partir de 2026 ela já é uma realidade. A lei complementar e a emenda constitucional que aprova a reforma tributária, elas já foram aprovadas. E ela vai impactar diretamente a forma como você negocia diretamente com seus clientes. Impostos que você já conhece como ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, eles vão deixar de existir à medida que o tempo for passando. A partir de 2026 a gente já começa a ter essas mudanças. Vão surgir dois novos impostos, que é a CBS e o IBS. No Brasil, a gente está acostumado aos impostos simplesmente mudarem de nome, mas continuarem sendo o que são. Com a proposta da IBS e do CBS, as coisas mudam completamente. Inclusive, regras como esses tributos eles são apurados, bases de cálculos, locais de tributação, tudo isso muda. Ou seja, o jogo muda completamente a partir de 2026. E alguns pontos merecem a sua atenção, especialmente questões de creditamento. A tributação agora ela passa a ser uma tributação por fora. Se antigamente a gente fazia os cálculos de ICMS, PIS, COFINS, todos por dentro do preço, agora a gente vai fazer como se faz nos Estados Unidos. Produto mais taxas. Ou seja, o imposto ele vai passar a ser por fora da composição do preço. Um outro ponto que é extremamente importante que vai mudar é o local onde o tributo ele é devido. Com a reforma tributária, a gente passa a ter um imposto devido no local onde ele foi consumido, ou seja, onde o consumidor final se encontra. E tudo isso afeta diretamente a sua margem de lucro. Mas então, a reforma tributária ela já passa a vigorar a partir de 2026, assim, de cima para baixo? A resposta é não. A reforma tributária ela vai passar por um período de transição. Em 2026 vai ter alguns impactos. A gente vai ter umas alíquotas de teste de CBS e de IBS. A partir de 2027, CBS ela já passa a ser efetivamente cobrada. E aí, à medida que o tempo for passando, a gente vai ter uma substituição gradual de ICMS e ISS por IBS. Qual é o grande impacto disso na sua formação de preço? Quando a gente chegar em 2032, onde já se vai ter toda a implementação da reforma tributária, você vai calcular IBS e CBS por fora do seu preço que você está vendendo. Ou seja, a pessoa vai te perguntar quanto é esse produto, você vai me dizer o produto é X mais taxas, mais tributos. Mas enquanto isso, na fase de transição, que é 2027 até 2032, o que a gente vai ter? A gente vai ter todos os impostos ocorrendo de forma paralela, ou seja, CBS agindo, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IBS, ou seja, todo esse emaranhado de já era confuso da tributação brasileira, ele passa a ser ainda mais confuso. E nesse período, o que você tem que se atentar? Vou deixar aqui algumas dicas para você. Seus contratos, você vai precisar observar de forma muito clara, de forma muito minuciosa seus contratos e verificar quais são os impactos de fato dessa transição e qual é o grande impacto dos preços nesse período de transição. Se a gente vai mudar ano a ano, a gente tem modificações na forma como a tributação ela é feita, isso vai impactar diretamente a forma como você estabelece os contratos, seus contratos. Se seu contrato ele já tem um valor fixo e você tem um contrato de longo prazo, esse contrato ele precisa ser revisto para que você não perca dinheiro nesse período de transição. E estabeleça cláusulas que criem possibilidade de reajuste em função das alterações tributárias vivenciadas a cada período dessa faixa de transição. Outra dica é que seu contrato ele pode ter um valor líquido, mas ele precisa estar reajustado anualmente com base na CBS e na IBS. E uma terceira cláusula que você pode inserir nos seus contratos é a retenção do IBS e da CBS, caso o seu fornecedor ele seja inadimplente. E como um contador especialista em formação de preço pode te ajudar nesse período de transição? O contador ele pode te auxiliar no cálculo do preço exato, do preço ideal para que você mantenha a sua margem de lucro. Além disso, o contador ele tem técnicas específicas que ele pode te auxiliar na composição de seu custo e no estabelecimento da margem de lucro. Além de tudo, um contador que ele está focado na reforma tributária, que ele conhece os pormenores da reforma tributária, ele vai te ajudar a reduzir os riscos que sua empresa corre em todo esse processo de mudança.
Se você é empresário, você já conversou com o seu contador sobre a reforma tributária? Se você quer entender como a reforma tributária vai impactar diretamente o seu negócio, entre em contato com os nossos especialistas. Nós estamos preparados para te auxiliar a entender um pouco mais como vai funcionar a reforma tributária e como ela vai impactar diretamente o seu negócio.